Olá, estudantes do Técnico Meio Ambiente. Hoje nós vamos começar a nossa disciplina de Educação Ambiental. O meu nome é Braulio e serei o professor de vocês. Sou formado em Tecnologia em Agroecologia pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas, campus de Rio Pomba, o campus que está oferecendo esse curso para vocês, e tenho mestrado em Agricultura Orgânica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O objetivo da disciplina é capacitá-los para serem educadores ambientais. E para isso a gente precisa ter conhecimento de vários tópicos da disciplina, desde o histórico da educação ambiental, passando pela legislação de educação ambiental, pelas metodologias de educação ambiental, e será nesse intuito que eu vou ministrar essa disciplina para vocês. O objetivo da aula de hoje será conhecer os principais marcos históricos internacionais da educação ambiental. O trabalho em educação ambiental exige que conheçamos o histórico da educação ambiental, quando e como ela se tornou parte essencial das discussões nacionais e internacionais. Antigamente, os sistemas educacionais eles só abordavam aspectos ligados ao meio ambiente, sem a incorporação das ciências sociais, filosofia, história, ética, política, na compreensão da melhoria do meio humano. Ela só abordava conhecimento sobre os ecossistemas, sem a incorporação de comportamentos e valores na construção de uma sociedade em harmonia com a natureza, observando o conceito de desenvolvimento sustentável. Vamos abordar um pouco esses dois conceitos, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade agora. Desenvolvimento sustentável, o que seria? Olha que definição bacana aqui. Atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender às suas próprias necessidades. É eu conseguir produzir ao longo dos anos sem interferir na capacidade produtiva do meu meio. Se eu sou um agricultor, que eu consiga produzir bem durante a minha vida e que as minhas gerações futuras também consigam produzir naquela terra. Pegando o gancho, vamos definir o conceito de sustentabilidade. Segundo a Wikipédia, sustentabilidade é um conceito sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. É a manutenção desses processos ao longo do tempo. E agora vamos para a temática ambiental. Um problema que eu chamo a atenção, eu gosto de destacar, foi em 1952, o ar densamente poluído de Londres, conhecido como smog, provoca a morte de 1.600 pessoas e desencadeia o processo de conscientização a respeito da qualidade ambiental na Inglaterra. Em 1956, o parlamento aprova a Lei do Ar Puro. Não só a Inglaterra, como outros países, nessa época, também fizeram modificações em suas leis ambientais, a fim de diminuir esses processos degradantes. Em 1962, Raquel Castro escreve o livro Primavera Silenciosa, onde ela alerta sobre os efeitos danosos de inúmeras ações humanas relativas ao meio ambiente, como o uso de pesticidas, em especial o DDT, um inseticida muito utilizado na época e que causava grande desequilíbrio, porque não matava apenas os insetos maléficos das plantações, matava os benéficos e, além disso, também matava pássaros. E também, como dano a longo prazo, ainda causava câncer em pessoas. Então, a partir daí, chamou-se atenção para esse problema até o DDT ser totalmente banido do mercado. A Raquel ela teve uma percepção aguçada do contexto econômico e social da época. Esse livro ele ganhou vários prêmios
A Escola de Jornalismo de Nova York considerou ele como uma das melhores reportagens investigativas do século XX. Um jornal famoso também, o The Guardian, colocou a Raquel em primeiro lugar entre as pessoas que mais contribuíram para a defesa do meio ambiente em todos os tempos. De tão importante, de tanta significância que teve o livro dela, porém a Raquel ela não teve tempo para desfrutar dos méritos do seu trabalho, porque 2 anos depois ela faleceu, vítima de um câncer. Em 1968, a gente teve o Clube de Roma. Mas o que foi o Clube de Roma? Aconteceu na Academia de Licey, onde um grupo composto por 30 especialistas de diversas áreas se reuniram para discutir a crise daquela atualidade e futuro da humanidade. A partir dessas reuniões, foi lançado um relatório redigido por Dennis Meadows, onde ele apresentava um modelo matemático que mostrava os efeitos catastróficos do crescimento demográfico. Doenças, fome, poluição. Esse relatório, ele fazia uma proposta de implantação de uma política de crescimento zero. Porém, os países subdesenvolvidos achavam que era uma sabotagem dos países desenvolvidos para frear o seu desenvolvimento econômico. O documento redigido por Dennis Meadows foi o alicerce para a organização, em 1972, da Conferência de Meio Ambiente Humano em Estocolmo. Reuniram-se nessa conferência 113 países juntamente com a ONU. E foi o primeiro evento da história a tratar de questões ambientais. Esse evento gerou a Declaração sobre o Ambiente Humano, com princípios que serviriam de inspiração e orientação para a preservação do ambiente humano. O princípio que eu gosto de destacar é o princípio 19. O que fala o princípio 19? É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais. Bom, olha aqui, já fala em educação ambiental aqui, dirigida tanto às gerações jovens como adultos, e que preste atenção ao setor da população menos privilegiada. Por quê? Porque geralmente é essa população que recebe menos informação. Uma população mais privilegiada em questões econômicas, ela recebe mais informação. Para fundamentar as bases de uma opinião pública bem formada e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspiradas no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda a sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios de comunicação evitem contribuir para a deterioração do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam informação de caráter educativo sobre a necessidade de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os aspectos. Aqui chama a atenção da importância dos meios de comunicação para difundir as informações de preservação, de educação ambiental. Bom, essa conferência, ela também gerou o plano de ação com recomendações à Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E desse plano de ação, eu gosto de citar a recomendação número 96. O que fala a recomendação número 96? Reconhece o desenvolvimento da educação ambiental como elemento crítico para o combate da crise ambiental do mundo e recomenda o estabelecimento do Programa Internacional de Educação Ambiental, PIEA. Então, ela fala que a solução para a crise ambiental é o desenvolvimento da educação ambiental. Essa conferência foi um marco histórico e estabeleceu o dia 5 de junho
como Dia Internacional do Meio Ambiente. E também gerou a PNUMA, a primeira agência do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e do Fundo Voluntário para o Meio Ambiente, para financiar ações da PNUMA e da Unesco para a organização de eventos que tratassem de questões ambientais. Em 1975, Unesco e PNUMA organizaram o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, que aconteceu em Belgrado, na antiga Iugoslávia, com especialistas de 65 países. E nela foi formulada os princípios e orientações para o Programa Internacional de Educação Ambiental. Em 1972, em Estocolmo, foi indicado que se criasse a Política Internacional de Educação Ambiental. Porém, não se formulou princípios e orientações para que essa fosse estabelecida. Esse seminário gerou a Carta de Belgrado, um documento histórico que tratou, junto com as questões ambientais, outros problemas como fome, analfabetismo, pobreza, e assim foi lançada a Política Internacional de Educação Ambiental. Chegamos a 1977, com a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental. Ela foi organizada em Tbilisi, Geórgia, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi uma referência internacional para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental. Foi ali que natureza, objetivos, características e estratégias da educação ambiental foram estabelecidas. A partir dessa conferência, foi lançada uma publicação chamada A Educação Ambiental, as grandes orientações da Conferência de Tbilisi, onde ela abordava todos os aspectos que eu falei. Chegamos a 1987, com a Conferência de Moscou. 300 educadores ambientais de 100 países se reuniram e estabeleceram um plano de ação para a década de 1990, com a conscientização e transmissão de informações, desenvolvimento de critério e padrões, orientações para resolução de problemas e tomadas de decisão. Chegamos a 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamada de Rio 92, ou Cúpula da Terra. Nela, representações de mais de 100 países se reuniram, com a presença de muitos chefes de Estado. E o objetivo era diminuir a degradação e garantir a existência de outras gerações, implantar o conceito de desenvolvimento sustentável, com um modelo e crescimento menos consumista e mais adequado ao crescimento ecológico. Desse evento foram gerados 3 documentos: a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, uma declaração para guiar a relação entre o comportamento humano e o planeta, a Declaração dos Princípios da Floresta, uma declaração dos princípios florestais, que equilibra o direito de usar as florestas com a necessidade de protegê-las, e também a Agenda 21. O que foi a Agenda 21? Foi um plano de ação para redirecionar a economia e sustentar o meio ambiente ao longo do século XXI, com a prevenção da expansão dos desertos, pobreza, administração do desperdício, mudança dos padrões de produção e consumo. Paralelo a Rio 92, aconteceu o Fórum Global, organizado por organizações não governamentais. Na plataforma eu vou deixar um vídeo que vai tratar um pouco do que foi esse Fórum Global. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Não deixem de estudar, qualquer dúvida eu estou na plataforma, o tutor também vai estar lá para tirar as dúvidas de vocês. É importante que vocês estejam sempre lendo a apostila para sintetizar bem as informações das aulas e bons estudos.